Fala galera, tudo bem? E aí, todo mundo de novo? Só esperar a Sandrinha entrar aqui pra gente poder entrar aí e começar a terminar, né? Na verdade, a nossa live que a gente começou aí, tá? Tá informando aqui, olha, a Sandra chegou. Só mandar o convite aí. Ó, aproveita para chama todo mundo, hein, galera? Chama aí a galera, tá? Chama o pessoal. Quem você sabe de repente que vai fazer vestibular, tá? Chama para vir aqui para aprender mais um pouquinho, tá? Para pegar essas dicas que a gente está dando. Isso é importante. Vitor, aproveita aí, Vitor. Vamos lançar as perguntas, hein, Vitor? Vamos lá, hein? Thales, tudo bem? Vamos lá, Thay. Galera, a Sandra está conectando aí. Vamos lá. Opa, peraí, Cordeiro, caiu a Sandra aqui. Ela vai voltar. Zuleika. Bom, galera, só esperando a Sandrinha voltar aqui. Assim que ela voltar, a gente já começa. Olha ela aí. Manda o convite de novo, Sandrinha, que aí eu libero aqui. Vê se tem a função aí, Sandrinha. Acho que tem aqui também. Deixa eu tentar aqui. Ó, mandei o convite para ti aí, Sandrinha. Vê se ele entra agora. Agora Agora acho que foi. voltei! Agora voltou. Agora sim. Ê! Pronto, galera. Tudo resolvido. Eu Ó, sei que vocês já gente, estavam assim, né? Meu o Deus, o que está chazinho tá acontecendo? dando certo, gente. Eu comecei nervosona, com dor de barriga, agora eu já tô super bem. Pode Gente, eu falar, falei com a Celine. Sandra, falei, Sandra, tenha calma, que live é uma coisa que acontece muito rápido. Viu como é que passou uma hora, a gente nem viu? Voou, gente. Se deixar, a gente fica um tempão, né? É É, porque a gente gosta nem muito de bate-papo falar. aqui. Pois é, vamos lá. Galerinha, só para concluir aqui, então eu estava falando da questão da energia, tá? Para vocês abordarem principalmente a ideia de energia mecânica. Lembrando, galera, que o Enem adora trabalhar com gráficos, tá? Gráficos sempre. Então, por Bio exemplo, você também. estudar um gráfico, né? Estudar um Bio gráfico também. de energia mecânica, estudar um gráfico de energia cinética, estudar um gráfico de energia potencial elástica, né? Lembrando que energia potencial a gente tem energia potencial gravitacional e energia potencial elástica. Então, esses dois aí, o Enem gosta de explorar essa relação, tá? Das duas energias potenciais aí. Então, isso é importante e é um ponto que vocês podem recorrer aí para tentar alcançar uma boa nota, tá, galera? Recorrendo à ideia dos gráficos, tá? Dentro de energia potencial, isso é importante, muito importante, tá bom? Passa, Sandrinha, vamos lá, pode falar do próximo aí. Vamos, só para pegar o seu gancho aí da análise de gráficos, né? Em biologia Uhum. também, eles adoram usar um gráfico, lá em ecologia, fazendo é, a análise do fluxo de energia, por exemplo, dinâmica de populações numa comunidade. Então, assim, gráfico também é um preferidinho. Além da ecologia, lá na fisiologia, ou seja, tudo que tem aí como fazer uma análise de crescimento ou de distribuição ou de picos, né? A gente vai ver aqui depois, quando fala em reprodução humana, a parte de ciclo menstrual, sempre cai um gráfico lá para poder ver o pico dos níveis hormonais, né, que acontece em nós mulheres. Então, gráfico também é uma coisa querida em biologia. Querida para quem elabora a prova, né? Os alunos não gostam muito, não. É sério, Tem que qual é treinar, o né, calo dos Celine? Tem alunos que dessa parte, treinar. Sandrinha? Deixa eu Oi? aproveitar para perguntar, qual é o dos temas da biologia, qual é o que o aluno tem mais dúvida? Geralmente na prova do Enem. Mas, olha só, a dificuldade que eu vejo, assim, bastante, é mais em
Acho que Oi? eu congelei aqui. Congelei aqui, né? Ah, foi você, não foi eu, não? Foi, eu acho que eu congelei aqui. A internet deu uma caída aqui, mas voltou, graças a Deus. É, eu percebo que, assim, o que apresenta mais, assim, dificuldade é a parte de botânica, quando vai para análise de tecidos vegetais, análise de fisiologia vegetal, a parte hormonal. Então, essa parte aí é um pouco que eles... Eu acho que é até porque não gosta muito mesmo, né? Não consegue trazer muito para a sua realidade. A parte de ecologia traz fácil para a realidade, a parte de Entendi. fisiologia também traz. Agora, a parte de botânica, eles têm uma Não, travinha. entendi. Não é um conteúdo muito que o aluno consiga, né, associar ao cotidiano aí dele, né? É, Vamos lá. é. Posso Aí mandar meu é eu, próximo né? aí? É Vai eu? lá. Já É foi? eu. Fala aí. Vamos lá, tá contigo. Então, já que eu falei em botânica, o que Vai, que manda aí. aparece, né? Lembrando que agora eu já não estou lá naqueles mais recorrentes, tá? Só reforçando os mais recorrentes no Enem, eu selecionei 4: ecologia, fisiologia humana, biotecnologia e citologia. Esses são os disparados, tá? Ecologia, fisiologia, biotecnologia e citologia. O que eu estou falando agora cai. Tem ano que cai, tem ano que não cai, tá certo? Então, ó, Entendi. botânica. A parte de botânica, o preferidinho lá é fisiologia relacionada ao processo fotossintético, Isso é tá? Então, o interessante. processo fotossintético é bem assim, recorrente, e comparando com o processo respiratório, porque é comum os alunos, né, não associarem que o vegetal ele vai fazer esses dois processos. Então, a fotossíntese vai ser um processo distinto da respiração, e aí, por serem processos distintos, eles acabam sendo os preferidos quando se trata de fisiologia lá em botânica, tá? Entendi. Bioenergética já entra também como bioquímica, e aí pega, assim, preferido quando fala em bioquímica, respiração celular, aí volta lá na mitocôndria, lembra lá? Vai ter que Tudo muito botar e linkar com interligado, aquele tá conteúdo. vendo? É, Aham. respiração celular, fermentação, tá? E os processos de anabolismo e catabolismo. Eu lembro de uma questão que foi relacionada à prática de atividade física, né? E aí a pessoa começou a ter a produção de ácido lático. Como que poderia relacionar isso, né, ao processo respiratório, por exemplo? Legal, E aí legal. Boa. o que acontece? No nosso organismo, quando há uma necessidade rápida de aumentar a produção da energia, as células vão fazer fermentação. E aí vão fazer a fermentação gerando ácido lático. Então, tem que ficar ligado aí nessa parte bioquímica dos processos metabólicos, tá? E lembrar que anabolismo vai ser sempre um processo de construção, de síntese, e catabolismo, processo de quebra, tá? E aí Interessante. aparece Anabolismo e sim com catabolismo. isso. E aí aparece também muito com esse cotidiano da parte de atletas, né? A parte de atividade física, Alta performance, isso. produção também de alguns alimentos, né? Com relação à fermentação e Isso é assim bem por diante. legal. E assim por diante. Se você deixar, eu vou mais uma, hein? Calma. Vamos lá. Ah, Galerinha, eu quero ah, dar uma dica para vocês aí antes da Sandrinha continuar, tá? Sobre conteúdo de física, tá bom, galera? Reforça a parte de cinemática. Cinemática é sempre mecânica de maneira geral, né? É sempre uma parte que não tem como a gente dispensar, galera, em nenhuma prova, né? Tanto eu falo isso pro meu aluno que vai fazer vestibular, quanto pro meu aluno que vai fazer militar, tá, galera? Então não tem como dispensar de você estudar cinemática. Você vai falar, mas o que o Enem gosta, né? Porque conteúdo de mecânica é muito abrangente, tem muita coisa, né? E cinemática, principalmente, né? Também é um conteúdo extenso. O que eu tenho que focar?
Galera, foca nos gráficos principalmente, tá? A partezinha de movimento uniforme, quando ele fala para você que você tem velocidade constante, e do movimento variado, quando você tem a questão da aceleração. Lembrando para você que quando você tem um movimento uniforme, a sua aceleração ela é sempre nula. Por quê? Porque você tem uma velocidade constante. Ou seja, se você sempre mantém a mesma velocidade, você não acelera, correto? Vamos imaginar que eu estou andando na rua, né, Sandrinha? E eu estou andando ali a 2 metros Vamos lá. por segundo, ou seja, né? Estou ali, ó, só no passinho, 2 metros por segundo. É. A cada segundo, 2 metros. Estou aqui, né? Completamente desligado. Ok, eu estou ouvindo meu som aqui, estou todo feliz ali. Vamos lá, né? Estou cantando, né? Estou comemorando a vida. Galera, se eu não aumento a velocidade, ou se eu não diminuo a velocidade, a minha aceleração é sempre nula. Então, isso é caracterizado um movimento o quê? Uniforme. Você vai falar, tudo bem, já estudei isso, mas onde isso vai rebater, né, na parte da física? Quando você começar a estudar a parte de dinâmica. Porque você vai estudar uma lei chamada inércia. E quando você pegar a inércia para estudar, você vai entender que ela precisa desse movimento uniforme para acontecer. Ou seja, se você não entendeu cinemática, você não vai entender dinâmica. Então, olha o problema que você está evitando lá na frente. Começa por cinemática, entende o movimento uniforme, entende o movimento variado, uniformemente variado, e aí sim você vai para a parte de dinâmica. Não, vamos lá, focar mais um pouquinho no Enem, né? Dar uma direção para vocês. Eu estou lembrando de uma questão aqui, que a Mônica, né, tinha um quadrinho, eles adoram trabalhar com quadrinho, né, Sandra? Também, né? Tipo Mafalda, Turma da Mônica, né? Eles gostam de trabalhar com esse tipo de coisa. Eu tô lembrando aqui, galera, de cabeça de uma questão que a Mônica jogava o coelhinho do Cebolinha, ela errava, o coelhinho dava a volta na terra, passava por ela e acertava o Cebolinha, coitado, né? E o bichinho ficava lá estirado, né? Pois é. Aquela questão, galera, era cinemática vetorial, movimento circular uniforme. Era tranquila, era teórica. Se você soubesse, né, relacionar a questão da aceleração tangencial, né, você teria lembrado dessa dica que eu acabei de falar. Velocidade constante, aceleração nula. Estava lá, alternativa A, Sandrinha, nula. O que o aluno tinha que fazer? Só marcar e ser feliz. Marcar, né? Pois é, né? Mas aí ficou tudo distraído, né? Ficou distraído. Pois é. E ó, quero aproveitar para dizer uma coisa para vocês que vão fazer Enem. Né? A Sandrinha vai confirmar aí. Se estiver mentindo, Sandrinha, pode falar, tá? Não tem problema não. Aí, ó. Vamos lá. Toda questãozinha do Enem, pelo menos em física, galera, ela sempre tem um distrator. O que é isso? Distrator é uma opção que não tem nada a ver com aquilo que ele está falando. Sempre! Isso é característica, né, da prova, né? Da prova. Aí está a importância de você treinar as questões para poder o seu olho ele vai ficar, então, acostumado a perceber ali o que é o distrator, né? E aí você já elimina ele de cara e fica com as outras ali, tá bom? Exato. Então já é muito melhor, galera. Então fica essa dica aí, tá? Sempre, quando você pegar uma questão do Enem para fazer, dá uma olhada em qual é aquela opção que você já pode descartar de cara, porque aí você vai ficar com pelo menos 4, né? Aí livres para você poder escolher qual você vai marcar, tá? E se você souber um pouquinho mais do conteúdo, né, Sandrinha? Sempre acaba descartando mais uma aí no meio do caminho também, né? É sempre importante. O preparo, ele é o que vai garantir você saber usar a oportunidade, né? Se você não tem preparo, a oportunidade vem e você não agarra ela. Porque ela não tem cabelo, né, Celinho? Então, passou a oportunidade, não dá para agarrar. Você tem que ter preparo. Então, é muito importante essa dica. E o preparo, ele é contínuo. Manda mais uma aí, Sandrinha. Vamos lá. Eu estava falando de bioquímica, né? E aí a gente fala um pouquinho de genética também. A genética, quando dá lá a sua cara, tem aparecido assim questões relacionadas a sistema BO, sistema sanguíneo, sempre trazendo para a realidade, né? A temática das doações de sangue, por exemplo, os doadores universais, os receptores universais. E os genótipos e fenótipos prováveis. Então, conceitos genéticos, fiquem ligados aí. O que é um genótipo, o que é um fenótipo, tá?
E com relação à evolução. Evolução é um tema que de vez em quando aparece lá também. E quando aparece, o preferidinho de evolução vai ser seleção natural. Tá? Olha, Existem vale a pena o outras aluno ver teorias. Darwin, alguma coisa assim? É. E outro assunto atual que pode aparecer, mas não com o nome que está acontecendo agora, mas com questões anteriores. Assim, a pandemia, no olhar, né, biológico, a gente pode fazer a análise de que a pandemia ela está promovendo aí uma seleção natural, né, onde os É verdade. indivíduos com maior capacidade, né, de adaptar-se a esse vírus, né, ele vai conseguir aí atravessar essa pandemia. A gente está vivendo, biologicamente, a gente está vivendo uma seleção natural. Então, seleção natural é uma teoria preferidinha quando cai, né, alguma questão, e especiação, que é a ideia, né, relacionada à formação de novas espécies, tá? Com relação à zoologia, na zoologia, quando aparece, é sempre alguma coisa referente às características gerais, à classificação de determinada espécie e como aquela espécie está adaptada numa determinada região. Tá? Caiu uma questão um tempo atrás aí, falando sobre a polinização. Oi, João Vitor, seu lindo! Beijo! Sobre polinização das abelhas. Lembra que o pessoal ficou até falando bastante sobre a importância das abelhas para poder fazer a polinização, porque ia atrapalhar a cadeia, né? O fluxo todo ia ser comprometido. Sim. Então, assim, quando se refere à zoologia, traz mais essas características gerais e classificação, né? Sempre dentro daquele contexto do ambiente em que a espécie se adapta, né? Em que a espécie vive. Manda aí você agora. Bacana. Boa dica, vamos lá. Galera, meu último tópico aqui, né, é relativo à parte de física, pelo menos, são os que mais, né, caem aí. É a partezinha de termo, né? Quando a gente vai estudar a parte de temperatura, a parte de termologia até a parte de termodinâmica, né? Que é relativa ao conteúdo do segundo ano do ensino médio, tá, galera? Então, a galera que está no segundo ano do ensino médio, está me ouvindo aqui agora, provavelmente vocês vão estudar ou já estão estudando essa parte, tá? Quem está no terceiro ano já viu esse conteúdo, né? Como é que eu começo a estudar? Transferência de escalas, relação de calor e temperatura, tá? Que também tem muito a ver com química, na verdade. Por quê? Porque você entende que isso, na verdade, é uma relação de energia, tá? E até dentro do que eu falei, que era a questão da energia, né? Que o Enem costuma cobrar também de diversas formas, tá? Então, por exemplo, a própria definição de calor, galera, ela é pra gente uma energia em movimento, certo? E isso rebate lá em termodinâmica quando eu vou estudar, por exemplo, a primeira ou a segunda lei. Então, eu começo a estudar por termologia, entendo as relações de calor, passo por calorimetria, vou para gases e aí sim termodinâmica. Então, essa é a sequência da matéria correta, tá? Você pode começar por aí, tá? Você começando a entender as relações de calor, né? Depois você entende bem a parte de calorimetria, né? Que é o calor sensível, calor latente, né? A partezinha, né, das variações de temperatura, fluxo de calor. Depois, galera, a partezinha de gases, né, que ele vai falar de trabalho do gás, isso o Enem cobra bastante também, tá? E por fim, né, você tem lá a parte de termodinâmica, né? E aí também tem um link muito bacana, ô Sandra, com a parte da química, né? E aí eu acho que a Roberta está até presente aí com a gente, né? A gente fez a live na última, né? A gente falou um pouquinho dessa parte. Dá um oi aí, Roberta. Acho que a Roberta Qual tá por aí. Qual é mesmo a tua cor preferida? Fala aí. Bom, bio então é azul do céu, tá? Celinho falou que física que é azul, mas não é não. Bio é azul do céu. Ó, a minha hoje é verde, galera. Eu gosto de verde. Né? Verde é a cor da esperança. Eu tenho esperança que esse período de pandemia vai acabar. Amém. A gente vai voltar para nossa vida normal. A Roberta aí. Oi, Amael aí. Oi, Roberta. Tudo bem?
Então é Eu isso, galera, adorei. tá? Vocês podem começar a estudar pela parte de termo, que vai dar tudo certo, vocês vão conseguir garantir. Foram esses tópicos que eu falei, tá? Só fechando a partezinha de física, né? Você começa lá por ondulatória, ótica, acústica, vem nessa sequência, depois vê circuito elétrico. Você falou da questão de energia também, né? Falou da questão de cinemática, partezinha de abordagem de mecânica, né? O que você precisar de mecânica pode abordar sem medo, tá bom? E, biologia é cinza total, olha lá, ó. A Roberta aí, ó. É mole, Roberta. Como é que pode Ó, isso? coincidentemente eu tô de cinza hoje. Roberta Mas, confirmou essa teoria agora. Confirmou essa teoria. Tá de cinza. mas enfim. É, ó, Lília, um beijo, Lília. Sua linda. Fechou aí, Celinho? Fechei. Por mim aqui, fechei interno. Aí vocês podem começar por esse assunto. Lembrando, galera, que eu fico disponível aqui no Insta, Bisu do Celinho. Você pode me mandar um direct que eu vou tirando essas dúvidas de vocês a todo momento, tá bom? Vamos lá, Beleza. Sandrinha, arrasa aí. Fechou também. Eu fechei lá com zoologia também. Fechou. Boa. Então a parte de bio também fechou. Fechou. Tá, Agora a galerinha, gente vai falar o quê? Da UERJ? então, sobre a UERJ. Deixa eu fazer umas Ah. considerações iniciais, rapidinho. Química, o quê? Amarelo da alegria? Jamais. Olha o Max aí. Bem, olha lá, jamais. Bom, eu sou suspeita para falar, né? Porque eu tenho paixão pela química também. Ô, amigo. Amarelo? Cadê o Eu Roberto? costumo falar, eu costumo falar que a biologia é a química viva. Então, assim, não tem como eu falar que não gosto de química, entendeu? E o Max perguntando qual é a cor da matéria dele lá, redação e que cor. Então, Max, qual a cor que você acha que você dá para sua? Gente, cadê a galera que está assistindo a gente aí? Coloca a cor que vocês acham que redação tem aí, por favor. Vamos lá, interage com a gente. Manda aí a cor que vocês acham que redação tem mais ajuda aí. Vai mandando aí, que a gente vai falar. Vai mandando aí, tá? Então, Sandrinha, a UERJ, ela não foge muito disso tudo que eu falei, tá? Só que a UERJ é importante o aluno entender que ela é uma prova diferenciada, porque a gente está falando de Enem, a gente está falando de 180 questões, são 5 grupos, é muita coisa, é muita informação na prova. Aí, ó, vermelho, o Max, aí, ó, vermelho. E aí, é importante o aluno entender, Sandrinha, né? A galera que está me ouvindo aí também, ó, é importante vocês entenderem que ótica e ondulatória a gente dispensa para o UERJ, mas todo o restante é importante. Então, o que eu vou focar? Vou focar na parte de circuito, com certeza, né? Porque ali eu sei que ele vai trabalhar potência, ele vai trabalhar resistência em série, paralelo, né? Sempre esses conceitos que a gente pode aproveitar para o Enem também, tá? A parte de termo também, como eu tinha falado agora no final, ela cai menos no Enem, mas ela cai mais na UERJ, tá? Então isso é um ponto importante. A experiência que a gente tem nessas provas, tá? E todo o conteúdo, no caso, questões de velocidade média, tem caído todos os anos, galera, né? Se você pegar as últimas provas da UERJ, as últimas 3 provas caíram questões de velocidade média. Galera, era só converter, é delta S por delta T. Às vezes você tinha que converter uma unidadezinha, né? Bobinha, convertia e colocava ali, né? Então a estrutura da UERJ, ela tem mais a ver com isso. Ela é uma estrutura mais dinâmica, o conteúdo ele é mais enxuto, né? E você dispensa certos pontos, como por exemplo ótica, acústica, que você não vai precisar estudar para pelo primeiro e o segundo exame de qualificação. A não ser que você vai fazer o final. Se você for fazer o exame final, a história é totalmente diferente. Se for específica, aí muda de figura, né? Exatamente. E para bio, Sandrinha, muda o quê? Para bio muda um pouco essa ordem de preferência. Você vê, legal. Lá no Enem, o que cai disparado, ecologia, né? Na UERJ, a preferidinha da UERJ é a fisiologia humana. Então, o primeiro tópico lá da UERJ, fisiologia humana. E existem os sistemas preferidinhos dentro desse preferido, que em disparada cai o quê? Endócrino e digestório. Quando aborda endócrino, é sempre comum aparecer lá
questões relacionadas aí de novo, ó, insulina. Quando eu falo de insulina, eu lembro de quê? Diabetes, questões relacionadas com o hormônio do paratormônio, que tem a ver com o controle do cálcio e do sódio. E aí esse paratormônio vai haver ligação direta com o controle do metabolismo, então controle da tireoide. Então, fisiologia sai na frente lá na UERJ, tá? Diferente lá do Enem. Em segundo, o que mais aparece lá na UERJ, citologia. Mas aí a citologia que mais aparece lá na UERJ, lembra que eu falei que lá no Enem era mitocôndria, né? Transporte seletivo da membrana e tal, osmose. Aqui já na UERJ, já pega mais a parte de processos de intérfase da célula. Quando a célula vai fazer divisão celular, ela tem um período de preparo, e aí tem lá os processos de replicação de DNA, fica de olho nisso aí, ó. Replicação de DNA, transcrição, tradução. Então, esses processos acabam aparecendo mais nas questões quando envolve citologia. E citologia é o tópico 2 preferido lá da UERJ, tá? Divisão celular também é bem recorrente. Claro que vai aparecer a mitocôndria de vez em quando, o lisossomo, né? Por que o lisossomo ele está sempre aí recorrente? Está ligado diretamente à atividade digestiva do metabolismo da célula. E aí vai produzir enzimas importantes nesse processo, tá? E o terceiro tópico preferido, bioquímica. Aí começa a aparecer já o conceito que a gente abordou lá no Enem. Então, a bioquímica é cobrada de forma bem semelhante aqui. Respiração celular, fermentação, tá? Quimiossíntese, processo de quimiossíntese, tá? Que tem a ver também com essa parte bioquímica. Posso continuar? E aí, a ecologia... E aí, a ecologia já vai aparecer no tópico 4 lá na UERJ. Olha só que curioso, né? A preferência lá do Enem, né? O tópico 1 lá vai ser ecologia. Lá na UERJ já vai ser o tópico 4, né? Já vai chegar depois. A preferência, preferidinho mesmo é fisiologia humana, gente. Fisiologia Roberta humana. Falando eco aí, ó. Faz parte, gente. Fazer o quê, né? Eu sou suspeita para falar. Eu acho maravilhoso. É lindo. Eu acho lindo. Eu acho lindo a química acontecendo. Eu acho lindo a química acontecendo. A física é mais bonita que a biologia e a química junto, tá? Vou meio confusão, tchau. Tô indo embora. Eita, velho. Melhor matéria. E aí, na ecologia, né, já que eu mencionei aí, os assuntos também são semelhantes. Toda vez que vai ser abordado lá a parte ecológica, vai trazer ali as questões relacionadas, de novo, a cadeias e teias alimentares, os níveis tróficos, né? Eutrofização. Gente, eutrofização é um conceito muito trabalhado nessas questões ecológicas, porque tem a ver com o comportamento humano, né? Dejetos, né? Despejos irregulares nos leitos, né? De rios, né? Contaminando o solo e tudo mais. Agora tu, Celinho. 1000 vezes química e física quântica. Show de bola, aí, ó. Pelo menos falou da física. Valeu, Roberto. Mandou bem, hein? Vamos lá. Bom, então, galera, a gente conseguiu listar, né, os tópicos que são mais importantes para vocês, tá? Dentro de cada prova, né, Sandrinha? E a gente queria, nesse momento final, né? Daqui a pouco a gente vai completando mais 1 hora. Estamos igual a live da Roberta aí, né? Vai completando mais uma daqui a pouco. Pois é, muito rápido. Muito rápido. Galera, a gente quer dar algumas dicas para vocês, mas está aberto para perguntas, tá? Então, se você de repente tiver alguma dúvida, tá, dentro do que a gente falou aqui, tiver alguma questão para perguntar, alguma coisa que você queira saber... Vou botar aí também, ó. Né? Botar o meu Pode aí também, se quiser. Isso. A gente tem alguns alunos nossos aí assistindo, né?
E aí, se vocês quiserem perguntar, fiquem à vontade, tá? A gente vai continuar o bate-papo aqui, mas vocês podem perguntar a qualquer momento. Aham, Sandrinha, eu tenho notado muito, né? A galera, sempre no final da live, ela pede uma dica, né? De estudo, concentração, meditação, que é algo que a pessoa possa fazer, né? A gente também fez isso com a live da Roberta, e ela deu algumas aham, dicas sobre o que a pessoa pode fazer para melhorar o rendimento, né? aham. E aí queria que você falasse um pouquinho, né? Como você tem uma larga experiência, né, nessa área, queria que você falasse um pouquinho do que o aluno ele pode fazer nesse momento de preparação para ele melhorar o rendimento dele. Aham. Uma coisa que eu venho exercitando cada vez mais, né? Porque lembra que lá no começo eu falei que é um eterno aprender, né? Sim, A gente não protelar com as pequenas tarefas. Essa é uma dica que eu coloco aí como o tópico 1 para poder a gente ter sucesso em tudo que a gente for fazer. Então, assim, não protelar com as pequenas tarefas. Olhar o que tem que ser feito e fazer logo, né? Toda vez que eu olho o que tem que ser feito, eu penso assim, isso é rápido, eu faço depois. Eu sempre me sobrecarrego depois. E isso vale também para o estudo. Isso daqui eu vou estudar depois. Deixa eu fazer uma outra coisa aqui. E aí você nunca estuda, você vai acumulando muito. Então, se você não distribuir aí a sua rotina, você vai acabar acumulando essas pequenas tarefas e quando você vê, você vai ter coisas urgentes que deveriam ter sido feitas e não fez. E aí você fica desesperado, aí você fica frustrado e aí atrapalha o seu emocional. E o que a gente menos quer é que o emocional fique abalado, né? Então, a primeira dica, assim, que eu penso que é mega valiosa é a gente não protelar com as pequenas tarefas. E uma coisa muito importante também é sobre aceitar que a rotina é importante para a paz emocional, para o funcionamento equilibrado do seu corpo e também da mente. O problema está na rotina ruim, mas quando você organiza toda a sua rotina, você tende a ter um equilíbrio. E aí você sai do caos. A gente tem que fugir do caos, principalmente o caos emocional, né? Essa é a primeira dica. A segunda dica é buscar fazer sempre o seu melhor. E aí você pode pensar assim, poxa, então fazer o meu melhor, meu Deus, eu vou ter que sempre me desdobrar, eu vou ter que isso. arrumar coisas que eu não tenho para eu fazer o meu melhor. Gente, deixa eu falar uma coisa para você que já sabe, vou reforçar só para poder te animar, e para você que não sabe, fazer o seu melhor é você fazer com dedicação, com os recursos que você tem. Então, fazer o seu melhor é você fazer com dedicação, com os recursos que você tem. Memoriza isso, agarra isso para você, tá? Porque às vezes a gente fica esperando algo extraordinário acontecer para eu fazer o meu melhor. Eu fico esperando eu ter aquele computador, eu fico esperando eu ter aquele material, eu fico esperando eu ter Recurso, aquele né? celular. E não, está comprovado que muita coisa boa acontece, muita história de sucesso acontece mediante recursos simples. Então, Sim. fazer o seu melhor é você fazer com dedicação, com os recursos que você tem. Essa é Exato, né? assim, para começar, né? E aí eu gosto sempre de fazer um exercício para me lembrar que eu preciso ser sempre apaixonada pela vida. Eu Certeza. preciso ser uma pessoa apaixonada. Eu preciso ser uma pessoa apaixonada por mim. Eu preciso aprender a ter paciência Amor comigo. Eu próprio. preciso respeitar a minha história. Eu preciso respeitar a minha história. Não é porque eu não consegui no mesmo tempo do meu amigo que estudou junto comigo que eu sou menos. Cada um tem a sua história e a sua realidade quando sai da sala de aula. Cada um Cada sabe o um que tem está seu passando tempo. lá na casa dele. Então, assim, eu preciso me apaixonar por mim. E aí, quando eu consigo entender que eu tenho meu tempo, eu tenho meu valor, né? Eu vou conseguir compartilhar essa paixão em tudo que eu fizer. E aí eu vou desenvolver a gratidão.
E aí, com isso, eu tenho para mim que eu vou valorizando os relacionamentos. Isso é muito bom. Porque, na verdade, tudo que a gente faz na nossa breve existência vai ficar por aí. Mas eu acredito que, além dessa breve existência, tem a eternidade para a gente usufruir, e a única coisa que a gente vai levar para essa eternidade vai ser os relacionamentos. Minha amizade com você, minha amizade com os meus alunos, sabe? Os meus relacionamentos com os meus filhos, com todos. Então, assim, eu preciso exercitar a paixão por mim, a paixão pelo meu semelhante e aprender a ser grato para valorizar esses relacionamentos. Então, eu ficaria com essas 4 dicas aí, né? Excelente. Não protelar com as pequenas tarefas, fazer com dedicação com os recursos que eu tenho, ser apaixonada e ser grata, valorizando os relacionamentos. Nossa, isso aí foi excelente. Quem escutou essas dicas aí, Sandra, tá muito bem. Eu gostei muito do que você falou, né? Eu até vou responder a pergunta de um dos nossos aí que estão, né? Fez aí a pergunta, mas só para concluir aqui, né? Eu acho que o que você falou sobre respeitar a história, respeitar a nossa história, respeitar o nosso tempo, isso é o primordial. Muitas vezes, galera, o pessoal que me olha na sala de aula, olha a Sandra na sala de aula, olha a Roberta, o Max, qualquer um de nós na sala de aula, imagina assim, poxa, para ele é fácil, porque para ele é professor, né? Ele já estudou, ele já sabe. Foi o que eu falei no início da live, galera. A gente está sempre aprendendo a todo momento. Eu pego o livro, eu procuro, eu vou atrás, eu quero saber mais daquele conceito. De repente é um conceito que eu não sei. Quer saber, Sandra, uma coisa boba que eu aprendi ontem? A física da pipoca. A pipoca ela tem uma mistura de amido e água, né? E quando ela passa, ela começa a passar do ponto, né? De fase dela, ela explode. E por isso que a gente tem a pipoca. Então eu comecei a estudar sobre a pipoca. Eu falei, nossa, que maneiro, quer dizer, a gente começa a aprender. Então eu não me envergonho de nenhum momento, de repente, né? Eu não saber disso. Mas agora eu sei. A atualização do software. Com certeza. E a gente sabe que outras coisas a gente vai aprender. Eu acho que isso, galera, da gente sempre poder estar aprendendo mais e conhecendo mais de nós mesmos, como a Sandrinha falou também, isso aí é essencial. A gente precisa conhecer, né, esses pontos. Né? Se você não sabe quem é você, qualquer caminho serve. Qualquer um que chegar no seu ouvido aqui soprar alguma coisa, você vai. Porque você não sabe quem você é, qualquer coisa serve. Exatamente. Entendeu? Então, isso é um ponto principal. Deixa eu só responder uma pergunta aqui que alguém fez aqui. Cadê? Aqui, ó. Matheus falou que tem muita dificuldade para memorizar qual é a lente convexa, né, e congruente. Você teria alguma dica? Matheus, você pode começar a estudar a parte de lente por espelhos, côncavos e convexos. Isso vai te ajudar a entender, por exemplo, convergência, divergência, a partezinha do que é o côncavo e convexo geometricamente falando, entendeu? Então, essa parte inicial, né, ela vai acontecer em espelhos esféricos. E aí, quando a gente, por exemplo, chega em estudos de lente, eu vejo que, na verdade, é o conhecimento de espelhos que você já pegou, né? Você já tem ali, e você vai inverter isso para lente. Por exemplo, eu tenho uma situação lá em espelhos que ele é convergente, ele converge, né, para o único ponto. Em lentes, a gente vai ter uma outra situação, né, que ela vai ser divergente. Então, quer dizer, eu posso relacionar esses dois conteúdos, entendeu? E aí eu tenho essas relações, né, de borda fina, borda espessa, né, dos tipos de lentes, congruências, enfim, que são sempre relativas à geometria. Então, isso tudo eu vou aprender lá no conteúdo de espelhos. Eu tenho que começar por ali. Então, se você quer uma dica, né, não tem um macete muito fácil para isso, mas é pegar a partezinha de espelhos e você tentar entender a dinâmica dele, que aí em lente você vai tranquilo. Bom? Deixa eu só aproveitar para dar uma dica aqui, Sandra, também para a galera. Uma coisa que eu tenho observado muito, né? Principalmente nessa época de pandemia, né? Preste atenção aqui, você que está me ouvindo, tá?